O mês de outubro está acabando, mas a gente não pode deixar esse mês, que é tratado a campanha do Outubro Rosa, a gente não pode deixar esse mês terminar sem falar sobre os direitos das mulheres que são diagnosticadas com câncer, seja de mama ou do colo do útero, que é o alvo dessa campanha Outubro Rosa. E para falar sobre isso, nós recebemos a nossa parceira, a advogada a doutora Ediana Rocha, que é especialista em direito previdenciário. Doutora Ediana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sheila. É sempre uma honra estar no Camaçari Notícias, levando para vocês que nos assistem, todos, a informações de qualidade. Então, o Outubro Rosa, ele veio trazendo, né, esse alento às pessoas que estão precisando, nesse momento, desse apoio de informações para com o Outubro Rosa. Com certeza, até porque ser diagnosticada com câncer é um momento muito delicado na vida de qualquer pessoa, especialmente da mulher que recebe esse diagnóstico. Então eu queria, doutora, que a senhora começasse falando quais são os direitos básicos que toda mulher que é diagnosticada com câncer tem. Então vamos lá. Outubro Rosa, ele sempre traz essa campanha, né? Porque a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que pensar no acolhimento. Tá? Nós temos que pensar em trazer informações para que essa mulher que esteja passando por um momento tão difícil da vida dela, ela consiga alcançar e ter o atendimento que ela precisa nesse momento. Então nós podemos começar, Sheila, falando o seguinte, falar sobre o tratamento. Quanto é importante quando você é diagnosticada com câncer, como é que é o tratamento, como é que eu faço para buscar, onde eu vou, por onde eu começo. Então, nós temos algumas leis, tá, que amparam essa mulher. Sim. E essas leis são importantíssimas e não é divulgada o tempo todo. Então, por isso que é importante você, mulher que esteja passando por esse momento agora, você saiba dessas leis. Nós temos a lei dos 30 dias, tá? A lei de 30 dias é que quando você recebeu o diagnóstico, tá? Você tem 30 dias para receber o diagnóstico. E aí, passamos para a lei de 60 dias. Com 60 dias após o diagnóstico, você tem que entrar em tratamento. Então, é a corrida pela vida, é corrida pela cura. Nós temos paralelo a isso que antes, né, nós tínhamos os exames eram feitos, que é feito pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde, que é dever do Estado, tá? E para atender a todas as pessoas. Então, nós tínhamos antes uma lei que ela só poderia fazer o exame pelo SUS quando tivesse com seus 40 anos de idade. Só que essa lei vai para além. A lei mudou em 2022 e agora a mulher que esteja no momento da puberdade, tá? Quando você fica mocinha, você já pode recorrer a essa lei para poder fazer os seus exames. Olha. Então é preventivo. É sobre isso que nós temos que trazer. Temos também a questão da medicação. Tá? A medicação, você tem acesso à medicação. E aí, se você não tiver como na regulação, né, do seu município, você tem o direito de ir buscar o local mais próximo. Mas tudo isso é feito como? É feito pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Tá? Certo. E aí falaremos aqui também, Sheila, sobre a questão do transporte. Às vezes você não tem o atendimento, nem o tratamento específico naquele local que você esteja. É verdade. Então você tem direito também ao transporte, tá? Para poder deslocar você ao local mais próximo para esse tratamento. Para você e para o seu acompanhante, porque muitas das vezes você precisa estar com alguém do teu lado para poder te ajudar, certo? E aí nós entramos agora, temos o estatuto também, tá? Das pessoas com câncer, e também podemos entrar aqui, Sheila, nos direitos previdenciários, Claro. tá? Que para além de toda a questão do tratamento, porque veja bem, a luta é pela cura, a corrida é a prevenção antes e pela cura durante. E aí nós temos, nesse decorrer, a pessoa está passando por um momento difícil, muitas vezes não está empregada ou está empregada, e aí como é que fica a minha situação financeira? Aí nós vamos falar com vocês sobre o direito previdenciário. Sim. Tá? Que aí você pode fazer o seguinte, se você estiver empregada, você vai ficar durante 15 dias, os primeiros 15 dias você fica recebendo pela sua empresa, né? Pelo empregador. E após isso, você dará entrada no seu auxílio por incapacidade temporária no INSS. Tá? Em decorrência disso, você terá, mais para frente, falaremos sobre os outros direitos previdenciários. Queria agora, doutora, que a senhora explicasse para a gente se existem benefícios ou isenções fiscais que sejam específicas para a mulher que é diagnosticada com câncer. Então, vamos lá. Existem vários, tá? O primeiro que nós temos é se você aposentou, teve uma aposentadoria por invalidez, nós temos a isenção do imposto de renda,
certo? Houve lá, está acometida pelo câncer, e aí, infelizmente, não teve uma cura e ficou inválido e está pela aposentadoria por invalidez. Então, você tem direito à isenção de imposto de renda. E como é que você faz isso? Você faz um requerimento junto ao órgão pagador, tá? Que vai poder te isentar. E já se passaram 5 anos, eu fiquei sabendo disso só agora, como é que eu faço? Aí você tem direito, sim, fazendo um requerimento junto à Receita Federal. Tá? Nós temos também alguns impostos, que é o IPI, IOF e ICMS. Isso é para quê? Para a compra de carros adaptados, certo? Porque às vezes, mesmo que você não fique em uma invalidez permanente, né? O que pode acontecer? Você pode ficar com sequelas do câncer. É verdade. Tá? Existem casos que a gente, por mais que você já tem, graças a Deus, tenha cura, você você fez todo o tratamento, mas sequelas ficarão, em muitos casos. Sim. Então você tem direito a fazer a compra de um carro adaptado sendo isento desses impostos. Maravilha. Certo? Sim. Aí nós temos também a questão do IPVA, tá? E temos também o IPTU, depender do Estado, a depender do Estado. Eu sei que a cidade, a Prefeitura de Camaçari, tem essa isenção. Então como é que você requer essa isenção? Você vai entrar na secretaria, no site da Secretaria da Fazenda e vai fazer esse pedido, essa solicitação. Certo. Tá bom? Lembrando que é importante a gente colocar que tudo vai depender de como está a sua situação de saúde, né? A sua sequela, invalidez, tudo a depender do quadro clínico da pessoa. Sim, tá bom? Sem dúvida. E agora eu queria que a senhora falasse para a gente em relação a empréstimos, né? Muitas vezes, até para ajudar no tratamento, para comprar um medicamento, a mulher precisa de dinheiro e não tem. Aí recorre a um empréstimo. Existem empréstimos ou financiamentos que a mulher diagnosticada tenha direito? Então, vamos lá. Sobre empréstimos. O empréstimo, se você, né, tiver uma linha, né, primeiro se tiver a linha de crédito dentro do que não existe algo específico para as pessoas, né, que estejam ali diagnosticadas. Existe, se você tem essa linha de crédito, seja você recebendo algum benefício, né, que você terá essa possibilidade. O que nós temos aí, Sheila, é o seguinte: financiamentos, né? Financiamentos, muitas das vezes, a maioria das vezes, tem lá uma cláusula, tá? Tem uma cláusula que te dá o direito à quitação de seus financiamentos, de um financiamento de habitacional, por exemplo. Certo. Às vezes você tem uma casa que você está pagando lá mensalmente, mas quando você passa pelo momento de uma aposentadoria, de uma invalidez, como é que você vai manter todo esse custeio da sua casa? Exato. Bem difícil, né? Muito. Então, por isso que quando você faz uma linha de crédito, geralmente os contratos, isso vai depender do contrato. Terá lá uma cláusula te dando o pagamento total, quitação total desse empréstimo. Ou, para além disso, você também tem o quê? O seguro. Tá? Esse seguro, nesse seguro possivelmente vai ter lá um direito, questão de morte, vai ter a quitação do imóvel. Tá? Nós temos a questão da invalidez e temos também a questão, algumas vezes, de desemprego involuntário. Então, a depender do seu contrato que você fizer de financiamento, vai depender se você vai poder ou não usar. E tem uma outra coisa importante. O meu financiamento com a minha casa, doutora, eu fiz 50% e a outra pessoa não. Vai dar a quitação total? Não. Vai dar a quitação total da sua parte que você é responsável no financiamento. Tá? Da pessoa que não teve a invalidez, não. Tá bom? Basicamente são essas questões de financiamento. É importante ficar bem atenta ao contrato, né? Ao contrato. Mas geralmente os contratos têm, tá, Sheila? Então é importante você ler a cláusula do seu contrato, ver o boleto de pagamento para você poder fechar e solicitar junto às instituições financeiras o seu direito. Perfeito. Para encerrar, eu queria que a senhora falasse para a gente se existem direitos específicos no ambiente de trabalho para as mulheres que são diagnosticadas com câncer, especialmente quando se trata de benefícios relacionados ao emprego. Boa pergunta, Sheila. Vamos lá. Atualmente, tá, nós temos, está na Câmara, já passou pelo Congresso, tá, uma lei que dará estabilidade de emprego para as pessoas que ficaram recebendo o auxílio-doença. Atualmente não temos, ainda não temos nada específico. Tem algumas convenções que abrangem, outras não, então não temos nada específico. O que nós temos hoje?
o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma súmula, ele ditou uma súmula, que se a pessoa que retornar ao trabalho, tá? Passou pelo quadro, né, de câncer, retornar ao trabalho e for dispensado sem justa causa, e houve sem justa causa auto discriminatório, ela pode ingressar judicialmente e requerer o seu regresso à empresa. Ótimo. Tá? Primeiro ponto. E aí, se não tiver uma forma de retornar à empresa, porque não tem clima para retornar à empresa, você pode receber uma indenização por aquele período. Então, o que nós temos hoje é relacionado à estabilidade, porque, veja, quando a gente fala de estabilidade de emprego, geralmente o câncer, a depender da sua profissão, não está relacionada com a sua atividade. Teria como ter uma estabilidade se estivesse relacionada. Isso acontece às vezes com carteiros. Sim. Tá? Porque carteiros trabalham no sol. E aí tem aquela questão, né, do câncer de se comprovar sim. Aí você terá aquela estabilidade de emprego, mas a depender do câncer que você tiver, certo? E aí nós temos mais o quê? Nós temos o direito à mulher a 3 dias, você pode faltar durante o ano ao emprego, sem ser redução salarial, para justamente você fazer os seus exames. Então nós temos essa questão. E temos também, Sheila, o levantamento do FGTS. Tá? Durante o período que você esteja em tratamento, você pode levantar seu FGTS, seu PIS, justamente para ajudar nesse tratamento. Ótimo. Tá? Então são essas questões que nós temos que trazer para vocês com relação ao direito do trabalho. E aí fica claro que a gente tem que buscar e lutar pelos nossos direitos, sempre.